desse assunto. Ontem, ou anteontem, Chico Buarque, que estava com ele, recebeu o prêmio Camões, que é o principal prêmio aí da língua portuguesa. E Lula estava, é claro, ali do lado do seu amigo. Chico Buarque, ele tem um musical fantástico, porque Chico Buarque foi o maior letrista deste país. Pena que morreu em 1986 e agora só resta um cadáver continuado de um outrora artista que hoje é militante. Muito bem, ele escreveu Calabar, um musical sensacional. Calabar significa cala a boca bárbara. Calabar era uma forte crítica ao país, ao Brasil, que censurava as pessoas ao cala-boca do governo. E agora ele está ao lado, sorrindo do presidente brasileiro, que está fazendo de tudo para que a PL do cala-boca, a PL da censura, seja aprovada no Congresso. Arthur Lira teve uma eleição recorde com o apoio do governo Lula. Arthur Lira funcionou ali, deixou que funcionasse o balcão da prostituição para que a CPMI do 8 de janeiro fosse melada. Com a revelação das imagens vazadas na semana passada, para manter esse balcão, Arthur Lira gasta um cartucho para votar uma urgência que não é nada urgente, tendo outras coisas realmente urgentes no Brasil para se votar, para colocar esse projeto e, ao mesmo tempo, a CPI do MST, duas CPIs inúteis, da Americanas e da corrupção no futebol, ao mesmo tempo que vai acontecer a CPMI do 8 de janeiro. Mas o que mais intriga a população é o PL, Projeto de Lei 2630. Esse projeto, que é o projeto que dizem contra a fake news, tem um título bonito, para salvaguardar a liberdade de expressão, para salvaguardar... E o Arthur Lira ontem ele disse uma frase muito, muito infeliz, que é, não, a informação ela vai correr solta, mas ela vai correr do jeito que deve ser. O problema está aí, do jeito que deve ser. Pois bem, meus queridos, ele conseguiu driblar pelo regimento. Ele censurou o debate sobre o PL da censura e esse PL está para ser votado na terça-feira que vem. Na terça-feira que vem está para ser votado o PL da censura. Ontem eu falei aqui que o Felipe Neto, que é o propagandista do governo, ele falou por que este PL é importante. Ele falou, vocês vão saber, se vocês não estão sendo, por que estão sendo banidos, vocês vão saber, vocês vão saber porque estão sendo banidos. Olha que sensacional. Vocês vão saber se vocês não estão recebendo a distribuição igual aos outros. Mas isso as empresas já são obrigadas a fazer pela LGPD. Então estão criando uma lei que é inútil porque outras leis já existem obrigando que as empresas façam isso, mas não são aplicadas. Então estão criando uma lei para se aplicar uma lei, deixando de aplicar uma lei que já existe. É esta confusão mesmo, meus senhores. E traz mais, ela cria a Comissão da Transparência, composta por 21 pessoas, 21 novos cargos, mas composta em sua maioria por parlamentares. Olha que legal, parlamentares fazem parte da Comissão da Transparência e vivem de orçamento secreto. Este é o Brasil. Mas o que se quer, na verdade, é criar uma comissão que diga o que é verdadeiro ou falso, dizer o que deve sair ou não das redes sociais, sem o direito constitucional de se reclamar isso no Poder Judiciário, com multas pesadas e prisão que pode chegar até 3 anos. Ricardo Rous, acabou a democracia? Tiago Pavinato, meu amigo, as redes sociais, se não é a última, é uma das últimas trincheiras de defesa dessa nossa pseudo-democracia. E é aí que por isso a urgência. Porque você conhece bem melhor do que eu, sabe que nos manuais de esquerda um dos caminhos é o controle da mídia. E mas hoje no Brasil... Toda ditadura só se cria quando tem controle da informação. E no Brasil hoje nós já temos boa parte desse controle feito pelo atual governo. As mídias sociais, as redes sociais, onde nós podemos nos manifestar livremente,
se não a última, uma das últimas fronteiras. É por isso que tem a urgência. Porque no momento que ele controlar todos nós, de falarmos de certa maneira, porque aí vai ficar aí a decisão para uma comissão, enfim. E nós sabemos que essa decisão vai ser... é de direita, quem falou é de direita vai ser censurado, possivelmente, aí ele controlou algo que está impedindo esse governo de caminhar. Nós já falamos aqui várias vezes, o presidente tem a cabeça de 2003, quando ele governava, mas no ano de 2023, onde hoje ele fala e é gravado e aí a gente compartilha isso e discute isso e tem as nossas linhas de pensamento. Então nós temos que ter muito cuidado com esse PL da fake news aí, mobilizar o máximo que nós podemos para pressionar os deputados, que é quem tem o poder de voto de verdade, que nós passamos o poder para esses deputados e senadores quando nós votamos neles, então nós temos que ficar muito esperto. É importante dizer que em alguns pontos, talvez sim, as empresas em especial que controlam as mídias sociais no Brasil precisam de algum tipo de correção, de alguma legislação, mas esse projeto não teve uma discussão ampla e em especial ele está sendo focado para calar a boca de pessoas que falam em especial pela direita. E mesmo que tivesse uma discussão ampla, a legislatura é nova. De nada vale. Então, ele teve 3 anos, acho que, de tramitação, mas não teve os votos, eles são transparentes? O povo a pode votação saber? Vai ser aberta ou fechada? Eu não sei. Ainda não sabemos. Isso, para mim, é fundamental. Porque aí o povo brasileiro tem que saber. É por isso que eu pus o teste da direita. Disso. Porque se a direita não, se aquilo que falaram em 2022, né? O presidente é o Lula, mas o Congresso é majoritariamente de direita. Se essa lei passa, é a maior mentira da história do Brasil. Exatamente. Por isso que eu pergunto, porque eu acho que o povo tem o direito de saber. Eu, por exemplo, eu quero saber se o deputado no qual eu votei, ele vai votar a favor dessa pouca vergonha. Então, é bom ficar exposto para o povo. Essa abertura, essa votação vai ser aberta ou ela vai ser fechada? E outra, que os políticos de direita... Dá uma pesquisada nisso para mim, por gentileza. É assim, a gente se já tiver uma resposta, a gente já... E que os políticos de direita exponham esses políticos que estão votando a favor dessa pouca vergonha. Porque votar a favor disso, como você disse, é um pretexto para votar a favor da censura. Não é lei, a gente já tem. Já tem lei onde você não pode passar dos limites nas redes sociais. Agora não. É uma lei para calar a oposição. Porque um gabinete contra o discurso de ódio que tem o Felipe Neto, não tem cabimento nenhum. Você ter um gabinete com o Felipe Neto sendo um dos integrantes contra o discurso de ódio. Não, e fazendo fake news ainda da PL. Agora, Elaine, eu vou passar para você. É o seguinte... Não, da fake news não, contra o discurso de ódio. Não, mas ainda vai ser... vai ser composto essa comissão ainda vai ser... Ele está fazendo propaganda da PL de graça. Isso. Porque ele acredita, ele é um bom jurista que é. Não é? Um bom jurista que é. Os políticos de direita, isso é boa informação, tá? Os políticos de direita, eles fazem uma campanha hoje. Eu não sei nem se ele leu o caminho suave. Eles fazem uma política forte para que o povo cobre dos deputados, tá? Porque esse é o único jeito dos deputados não votarem a favor e a votação está apertada, né? Os números não são folgados. Então, o que foi votado foi a urgência desse projeto de lei. A urgência ou seja, vamos censurar o debate da PL da censura. Exato. Lembrando começamos de maneira sensacional. Mas a PL em si, ela não foi instaurada. Ela não foi ainda aprovada. Vai terça-feira é a votação. Então, por isso que o povo tem que fazer uma pressão. Terça-feira. Porque, veja bem, Elaine, nós temos uma Constituição que ela proíbe o anonimato. Tem 35 anos a Constituição. Não é? Precisa fazer uma lei dizendo que não pode ter perfil anônimo. Aí, se alguém comete um crime ou um dano moral, que gera um dano material, na praça virtual, é a mesma coisa se cometesse na praça física. O próprio Alexandre de Moraes já falou isso, mas parece que ele falou por falar. Porque se eu cometo um dano na praça física, eu tenho a persecução penal, vou para julgamento, me defendo, sou condenado ou não. Aqui no ambiente virtual, a mesma coisa. Mas tem um anônimo. Ô, Rede, me passa o perfil aí. É o problema. Ô, Rede, me passa o perfil aí. Não vou passar. Tá ok, você é cúmplice, você vai responder. Sim, material e civilmente. Mas já pode fazer isso? Não pode. Claro que pode. Não pode. O Código Civil se aplica. Não se aplica. E aí eu vou explicar por quê. Por causa do Marco Civil da Internet.
eu vou contar para você. Então não basta mudar só isso do Marco Civil da Internet? Mas vai a alteração do Marco Civil. Não, tem a criação da Comissão da Transparência, onde os 3 poderes vão ser rompidos. O Judiciário não vai ser mais consultado. Essa comissão vai dizer, sai do ar, fica no ar. Mas vamos lá, deixa eu só ponderar uma coisa. Apesar do nome ser conhecido popularmente como o PL das fake news, ele nasceu assim há 3 anos atrás no Senado e quando ele partiu para a Câmara, o texto foi praticamente todo alterado, né? E esse texto, gente, na verdade, ele trata da transparência das plataformas de mídias sociais. Então, se você olhar o texto que vai à votação, pouco se fala sobre a questão realmente da desinformação. Ela é quase que um pano de fundo só. O que se quer, na verdade, é transparência das plataformas digitais e aí eu posso dizer com tranquilidade, Pavinato, porque trabalho nessa área, hoje as plataformas digitais, elas não estão nem aí, agora, tanto para o Elaine, usuário quanto para as determinações E eu vou judiciais. te dizer uma coisa, peraí, porque isso tem a ver com o que você está falando. A LGPD fala que, instaurada uma investigação criminal, as plataformas são obrigadas a fornecer os dados. E existe uma autoridade nacional de proteção de dados, com muitos cargos remunerados, que não faz nada. Então, para que a gente precisa criar uma lei se a gente já tem a lei? É mais uma lei para não ser aplicada? A questão está quando as pessoas criam perfis falsos, quando elas criam perfis anonimizados e quando há automatização, a robotização. E aí é isso que se quer, na verdade, reprimir, né? Por exemplo, eu vou te citar um caso... Mas a LGPD já responde isso. Não responde, infelizmente. Por não, quê? porque a LGPD, ela está no âmbito dos dados pessoais. Sim. Quando a gente fala dessa responsabilização, a gente está falando para além dos dados pessoais de quem o cometeu, também da materialidade, ou seja, daquele material que foi utilizado. Ou seja, você vai pegar todo o rastro de trabalho que aquele perfil fez. O que acontece hoje, e a gente viu isso no ano passado, gente, o STF fez uma determinação judicial para o Telegram, e o Telegram simplesmente não cumpriu. Não sei se vocês se lembram desse caso do ano passado. Então, o que se quer, na verdade, é regular um novo mercado, um novo grupo econômico, que são as Big Techs. Elas ganham muito dinheiro com conteúdos, né, e não querem se responsabilizar por esses conteúdos. Então, é muito importante para a população, para os jornalistas. E aí... Então, é isso que se quer... Não é um ser humano que põe conteúdo? Não, muitas vezes esse conteúdo é robotizado, esse conteúdo vem com dados roubados. Então, nós estamos vivendo o mas aí são várias do futuro. É isso que eles querem, porque hoje não há o Schwarzenegger. O que se quer é que essas plataformas façam realmente um investimento para que elas façam o controle disso, porque hoje elas dizem simplesmente que não tem. Vou citar um caso, se você me permitir. Mas elas têm que ter o controle disso. Então eu vou te citar um caso do meu escritório. Estou sempre trazendo um caso do meu escritório. Mas vamos lá, eu tenho um caso que um sujeito, os dados dele foram roubados, abriram um perfil dele, né, no Instagram, puseram foto dele e, no indireto, mandaram várias informações dele, inclusive para a concorrência dele, informações sigilosas de processos criminais que ele estava atuando, e depois apagaram esse perfil. Nós entramos com um processo pedindo para saber quem era o dono daquele perfil, e aí simplesmente a plataforma disse o seguinte: já foi excluído, isso fica guardado lá nos Estados Unidos, a gente aqui não tem comunicação com eles. Aí agora eu vou lhe dizer o seguinte: se a Constituição brasileira proíbe o anonimato e ela não é cumprida... Exatamente. Por que é que vão cumprir uma lei? Mas eu acho que a questão é mais... Ou não, a Constituição nossa virou... Não, aí, para além disso, deixa eu só explicar. Neve não de gelo. A comissão, na verdade, é uma entidade... A lei está bem parecida, tá? O modelo é bem parecido com a LGPD. Inclusive, as sanções são similares, né? Orlando Silva propôs ali umas sanções bem similares, e vai se criar, na verdade, uma entidade como é a NPD, né? Que vai ficar ali sob o crivo do Senado. O problema é esse. E vai ter representante tanto do CNJ, do CONAR, representante da sociedade civil, das plataformas. E esse movimento, pessoal, é o mesmo que a Comissão Europeia está fazendo lá na Europa. Mas
Elaine, agora começa a regulamentar. Tem marmelada? Tem, sim, senhor. Tem goiabada? Mas aí é tem, o problema sim, senhor. do Brasil. Mas aí a questão é Aí que é a o problema Autoridade do Nacional de Brasil. Proteção de Dados é para proteger o cidadão. Dados e por isso pessoais. ela não funciona. Não, mas peraí, mas aí você tem a Senacom, que é para Código de Defesa do Consumidor. Mas você aí tem tem a questão. LGPD e agora você vai... Dados pessoais, mas a lei não especifica pessoa física ou jurídica na letra da lei. Qual? A LGPD. Não, é só pessoa natural. Tá lá, é pessoa natural. LGPD é pessoa natural. Pessoa jurídica não entra. Tá, mas não funciona. Então, para proteger o cidadão, caguei. É isso que a NPD fez. Desculpa. Não. Agora, a Comissão da Verdade, ela tá roubando uma atribuição da Justiça. Não é isso. A Comissão que da Transparência, mas é isso que ela vai fazer. Nessa questão desse PL, assim, inclusive, o Asmar, que é jornalista aqui, acho prudente falar, até a vinda da internet, você tinha o quê? O papel do jornalista que usava os meios de comunicação, certo. Você tem uma responsabilidade. Se eu vier aqui Perfeito. hoje e falar qualquer besteira... A Jovem Pan vai ter que se responsabilizar pelo que eu falei. Exato. Eu vou me responsabilizar e a Jovem Pan certo. também, né? Agora, se eu entro na internet e falo qualquer besteira, o dono do Instagram, o dono do Facebook não se responsabiliza. Por que é que a Jovem Pan tem que se responsabilizar? Mas a justiça... Agora isso aí... Ok, Justiça tá faz certo. Até aí, ok. Até o problema aí, é ok. o além disso. E a gordura. Esse peso e contrapeso Ok, vai esse ter que ser ponto- feito pela essa comissão. Esse ponto, ok. Peraí, esse ponto, tá todo mundo de acordo. Se a plataforma não ajuda a descobrir o anônimo e o crime continua, tem que ser responsabilizada mesmo. Ela tem Mas que ser agora a questão é a Comissão da Transparência que vai definir o que é informação que pode veicular, não pode veicular, Exatamente. o que Não tem que ser gente. tirado do ar. Tá no projeto de lei. Não, na verdade, deixa eu te Tem explicar. 37 E emendas. aí, não, na verdade... Elaine, eu nunca contei uma mentira. Você leu todas Eu nunca elas? falei uma mentira nas redes sociais. Não, Tem não, uma plataforma que eu não vou falar o deixa eu nome, só concluir. que já me baniu 3 vezes. Então, Eu voltei e depois. tá errado. O Janones nunca foi banido. Então, meu Ele amor, mente o tempo mas tá inteiro. errado. Asmar, Mas ele e não é vai isso- ser banido. E é isso que se quer. Quando te banirem... Mas quando ele é uma pessoa física, Mas- quando banirem, a LGPD já o protege, Não, já obriga a não, empresa. Não. Você não leu a LGPD. Não. Claro, opa, eu só trabalho com isso. Então, me perdoa, porque a LGPD obriga os sites a deixarem lá um canal visível Sim, para pra que você pergunte exercer o que o está direito acontecendo com os meus dados. Não, para você exercer seus direitos de titulares, mas os seus dados, e não por que você foi banido. Deixa eu te explicar. É claro que sim, é o tratamento. Eu vou ler para você, Não, Elaine. a palavra que Eu vou ele ler, usou- eu não, vou não, ler pra não, você. Amor, é que esse ele Não, usou. não tem, eu vou ler é o pra você. algoritmo. Agora, o que vai se regular é o algoritmo. Programado Que- por humano. Eu te falo quais são os direitos dos titulares agora. Não, eu quero Direito falar a saber se seus dados o são que automatizados. significa tratamento. Não, tudo bem. Eu sei o que é tratamento. É tudo que você faz com dados de outra Exato, pessoa, e se que não você seja seu. esconde o dado dela do público, você deu um tratamento Não, mas diferenciado. você Ele não. tem que saber por quê. Mas aí ele não fala para ele, por exemplo, como é que o algoritmo trabalha. Se nós 5 aqui. Contei certo, né? Se nós 5 aqui entrar. Pronto, vou virar agora meme. Elaine, você está dizendo o seguinte. Você está dizendo o seguinte. Se a gente. Você está falando o seguinte. Você está falando que a gente tem que falar para a pessoa que ela tem que baixar a calça antes de fazer cocô. Não. Porque Veja é bem. isso. Ela- Tem uma lei que Gente, manda fazer gente, cocô, hoje- mas não tem a lei hoje que é fala que tem que Gente, baixar a calça. Hoje, se você entrar a partir dessa lei, eles vão ter que te dizer. E sabe o que está acontecendo hoje, Asmar? Se você tem o seu perfil tirado do ar, você tem que contratar o meu escritório, não o meu, que eu não estou fazendo propaganda, mas qualquer o advogado que trabalha nessa área como eu, e entrar com uma medida por causa do artigo 19 Tá bom, mas aí até a gente falou, tá, vamos encerrar esse ponto, ok, pode ter, bis in idem vai ajudar, agora, a Comissão da Transparência. Bom, é só tirar isso Esse da lei. ponto. É só tirar Claro esse que Não é só tirar, peraí, isso Claro está no que não, pacote. Isso é uma autoridade Tira do pacote. que precisa Não, ter. agora porque A senão autoridade vai que dar- precisa ter para Agora- mandar tirar, falar o Não, Comissão não é da mandar Verdade. tirar. Não, mas ela vai regular as Eu vou abrir aqui. plataformas, Ela vai gente. regular a nossa fala. Não, Ela vai regular o que eu vou falar. Ela vai regular o trabalho Ela vai dizer o que eu posso ou não dizer, ela vai regular o que o Não, pastor evangélico pode de ou não jeito falar em cima da nenhum. religião. Não, Esse é o Nem problema. tem como, É uma Ricardo, comissão
comissão que vai dizer isso. Olha a volumetria de dados que tem na internet. Não sei, exatamente, vai ser aleatório. No chat do nosso programa, você não consegue, você não vai conseguir acompanhar da velocidade. Imagina a internet inteira. Então, o medo é exatamente esse. É o trabalho da plataforma. Seletivamente. Não vão. Vai ter já fazem isso. Você viu que o algoritmo de algumas empresas é um e quando o Twitter foi vendido para outra pessoa, o algoritmo mudou misteriosamente? Você prestou atenção nisso? É a transparência. Por que é que o Felipe Neto tem mais audiência que o Asmar? A gente quer que a plataforma... Eu não quero saber, porque tem mais imbecil no Brasil, por isso. Sei, tem audiência, Felipe Neto? Não sei quem é. Não. Tem. Talvez seja isso. Não. O que me incomoda não é nem esse negócio da audiência de nada. O que me incomoda, Elaine, é a seleção. É seletivo. Exatamente. Porque é o que eu tô falando. Eu tô te dando aqui você dois exemplos. Você vai ter uma lei a seu favor. Não é meu favor. Não. Você sabe que não é meu favor. Peraí, vamos parar. Parou aí agora. A gente tá vendo os atos do 8 de janeiro, todo mundo lá, puxando cana, puxando processo. E o MST não. A lei não se aplica aqui de forma equânime. Aí você vai criar uma comissão indicada por um Congresso que está se prostituindo. Tá bom, mas aí... Você acha que vai ser a meu favor? Mas, olha só, é uma comissão que não tem só o pessoal do Congresso, tá? Vai ter o CONAR, vai ter representante da sociedade civil, vai ter representante das plataformas. Ela é, na verdade, multidisciplinar. E aí? Peraí. Então tá bom, o que você prefere? O STF julgando ou essa comissão? Não é o que eu prefiro. Agora não é o que eu prefiro, não. É o que a Constituição manda. A Constituição manda que isso seja julgado pelo Judiciário, goste eu ou não dele. Mas é porque não há uma lei. A gente tem uma lacuna de uma lei que regulamente esse setor. Tá bom. Elaine, eu só questiono lacuna matata. É lindo. Vamos lá, você acha que vai mudar então? Você acha que vai mudar essa situação? Porque pelo seguinte, eu vou usar como você usou, 2 influenciadores, 2 políticos. Você me comparou, pra mim não tem nem comparação. Porque o Felipe Neto é muito maior. Eu prefiro muito mais você. Não, eu sei, mas o Felipe Neto é muito maior. Apesar de eu não respeitar ele como nada e achar o trabalho dele horroroso. Mas vamos lá, Felipe Neto, ele já foi banido de redes sociais? Eu não sei. Não, ele não foi. Ele não me contratou, ele não então foi. Não sei te dizer. E ele cansa de fazer discurso de ódio. Sim, cansa. E aí nós vamos poder usar a lei. Sim, é isso que eu tô te falando. E ele inclusive comemorou quando o Nicolas Ferreira foi chamado de chupetinha. Um preconceito descarado, ele comemorou. Nada aconteceu. Eu já fui banido 3 vezes por uma rede social. E por outra. Recuperei nas 2. Ok. Mas você não teve nenhuma lei para recorrer. Sim. E aí, vamos lá, políticos. Janones. O Janones é o rei das fake news. Ele já foi banido? Pois não. O Nicolas aí... Ferreira já... Várias vezes. É isso que eu digo. É seletivo. Sim, mas aí também... Mas como controlar isso? Mas também na lei agora tem lá a previsão para quem tem o cargo eletivo. Tem lá a previsão, tem um capítulo dedicado a isso. Sim, tá? Mas como que a gente vai evitar essa pouca vergonha que acontece e que eu tenho certeza que é isso que eles querem fazer? Pessoal... A seleção. Você vai banir quem é de direita... E você vai deixar no mundo paradisíaco da esquerda quem é de esquerda. Deixa eu te falar. Essa não é uma lei... Veja uma coisa. A lei, ela diz, o projeto de lei diz o seguinte, que as redes, sem notificar os usuários, quando identificarem conteúdos potencialmente nocivos, podem tirar do ar. Tá? Sim, isso já aconteceu potencialmente agora na eleição. Nocivo. Na eleição. É isso aí. Eu falei eu considerei. Não é a sua opinião. Não, é a opinião do provedor. Não, tá bom. Aí você pode recorrer. Tá aqui, eu vou ler pra você. Tá bom. Eu vou te explicar. Eu vou ler. Eu vou te explicar. Não, mas não tem explicação. Tá lido, é o que tá lido. Aí acontece o seguinte. Não bastasse isso, o artigo 18 do projeto diz: são consideradas de interesse público, submetendo-se aos princípios da administração pública, as contas de redes sociais utilizadas por órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, e de agentes políticos cuja competência advém da própria Constituição. Aí fala do presidente. Sim. Aí, as contas estas contas não poderão restringir o acesso de outras contas à sua publicação. Né? Então, você não pode banir
mais ninguém. As pessoas públicas. Não, porque vai piorando. Não, você estendeu o artigo 53 da Constituição para o ambiente da internet, aí também. Né? O deputado, o senador, o presidente, ele não pode bloquear ninguém. Sim. Todo mundo pode ver. A conta que ele escolher para ser pública. Exatamente. Ele pode ter mais de uma conta. Exato. Agora, é vedado perseguir ou de qualquer forma prejudicar o servidor público em função do conteúdo por ele compartilhado. Por exemplo, pois é, mas o Lula, pega e fala. As pessoas, esse pessoal que comete crime tem problema de parafuso na cabeça e não poderia estar solto. Eu não posso republicar e criticar. Mas o Lula pode falar. Pode. Mas você pode criticar. Olha, não, mas então tem que mudar esse texto. Vamos lá. É vedado perseguir ou de qualquer forma prejudicar. Não é e. De qualquer forma. Você sabe, o ou é uma partícula adjuntiva alternativa. Vai boa língua portuguesa. Tá? O ou é diferente do e. Porque o e, ela soma. Então você tem que ter os dois requisitos. Ou é alternativo. Então lê aí. Ou de qualquer forma prejudicar o servidor público. Exato. Aí eu falei mal dele. É um direito constitucional. E quem vai dizer que a gente está prejudicando? E quem é que vai decidir o que é prejuízo ou opinião? Não, gente, eu vou explicar. Hoje sem a lei já era. Elaine, a gente está entrando num jogo perigoso e você não quer admitir. Não, Pavinato, é o seguinte, opinar é um direito, inclusive assegurado pela Constituição, que está acima de qualquer lei. Mas e o que não acontece no Brasil? Que essa será uma lei infraconstitucional. Então você vai poder recorrer à Constituição, se isso acontecer com você. Você sabe disso? Qual delas? Se você criticar uma postagem do Lula, Qual você delas? sabe disso. Qual delas? Qual? Eu não posso prejudicar. Não, o direito de opinião está lá na Constituição. Uai! A proibição do anonimato também está e ninguém respeita. O que não pode na rua, não pode na rede. O que eu não posso é perseguir a pessoa. O que Elaine, eu não posso ou prejudicar de qualquer forma. Aí a pessoa fala, eu me senti profundamente ofendido. Não, peraí. Mas quantas pessoas agora estão ali no chat? Tá bom, se você acha isso legal, é legal. Pra mim não é legal. Quantas pessoas estão agora no chat me criticando e não estão me prejudicando? Exatamente. Eu vou sair daqui e vou pegar meu carro. Eu sou um comentarista político. A minha vida eu sou um crítico. A minha função é criticar. Aliás, essa deveria ser a função de toda a imprensa. Mas é jornalística. Um minuto. É a sua função jornalística. Um minuto. Eu sou jurista, sou professor, doutor em Direito. Tá, você tá no meio. Eu sou um crítico no meio jornalístico. E todo meio jornalístico, a função do jornalista é criticar. Exato. Não é fazer elogio. Quem faz elogio é marqueteiro. Quem faz elogio é publicitário. O jornalista critica. O Milor Fernandes fala, né? Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Muito bem lembrado. Então, eu que vivo de criticar. Qualquer jornalista com decência que viva de criticar e não de ser publicitário, vai estar com o Banco Central à mostra. Vai estar, Elaine, vai estar, porque nesse país a jurisprudência, a Band News diz, né, tem um programa, em 20 minutos tudo pode mudar. Em 20 segundos a jurisprudência se muda. Mas vamos lá. Nós não temos segurança jurídica. Então, eu vou te mostrar o outro lado do copo, tá? Mostra. É o seguinte, até então, até o advento da internet, nós tínhamos o trabalho da televisão, como aqui é a Jovem Pan, do rádio, né? Sim. De redes de comunicações tradicionais, como a Jovem Pan. Exato. Que tinham jornalistas sérios, que iam atrás da notícia, averiguavam. O Asmar tá aí, ele fez jornalismo, ele sabe. Você tem uma responsabilidade de levar os fatos como eles são. Apuração e imparcialidade. Exato. Porque tem pouco hoje em dia. Exato. O que aconteceu quando você teve aí o advento da internet e do celular? Qualquer um de nós passou a dar notícia. Então, qualquer um de nós passou a disseminar. Isso não é maravilhoso? Porque... Deixa eu só... Não, isso é maravilhoso. Não, deixa eu só... Termina. O problema é quando... Não é problema nenhum. O problema está quando eu pego o fato, desvirtuo
o fato e impulsionam esse fato para que ele vire a nova verdade. Então, isso que se quer acabar. Agora, e aí é importante para o jornalista. Eu vou passar para a Deise. Deise, partindo desse pressuposto, nós temos um presidente da República que é um homem inocente. Porque neste país é inocente toda pessoa que não tem uma sentença condenatória transitada e julgada contra ela. Tá certíssimo. Essa lei, pelo que a Elaine acabou de falar, ela está atribuindo presunção de culpa a todo cidadão. Exato. Olha, eu vou fazer a minha humilde contribuição aqui. Casualmente, eu escrevi um livro sobre fake news na política no ano passado. E aí tem alguns pontos, assim, vamos só voltar aqui. Eu sempre falo isso e acaba sendo meio que uma coisa, lá vem ela com esse papo de novo, assim. Mas fake news existe desde que o mundo é mundo. Só para contar uma historinha que eu não vou me empolgar, prometo, contando história, mas no Império Romano, os imperadores já espalhavam fake news através das moedas romanas sobre os outros imperadores que eles não queriam que assumissem o poder, né? Então, falavam, ele é um mulherengo, ele é bêbado, ele não sei o quê, e acabavam manchando a imagem do outro imperador, né? Isso desde Roma. Não vai mudar. Aqui no Brasil, no livro, esse livro que a gente escreveu sobre fake news na política, eu levanto toda a história das fake news, assim, desde que o mundo é mundo, passando por Segunda Guerra Mundial, período medieval, tem tudo lá, assim, é uma história deliciosa, vocês vão entender que não tem como acabar com isso, não adianta o Lula vir achar que ele é melhor do que o imperador romano, não é. Há uns 3 anos aqui no Brasil, a gente teve aquele inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, e eu lembro que ele foi muito zoado, e a palavra é essa, ele foi muito zoado na época, porque aqui no Brasil a gente não tem delimitado o que são fake news. E aí estava lá o Alexandre de Moraes numa saga solitária, querendo salvar o mundo das fake news como se fosse possível, né? O inquérito morreu, não foi para frente. Óbvio que não ia para frente, ele foi inclusive muito zoado pela imprensa, né? Pô, como que ele está fazendo esse inquérito aqui se ele está todo errado? Aí só para falar... Quixotesco, né? Quixotesco. Quixotesco, exatamente. Aí, só para falar desse PL aqui, esse governo, com todo respeito, que defende tanta ciência, atropelou aqui um PL falando sobre fake news, achando de novo que vai salvar a sociedade, achando não, né? Tem um motivo muito obscuro por trás dele. E aí ontem eu estava, inclusive, conversando com um amigo que pesquisa muito fake news, que é o Maicon, de novo, e a gente falou assim... Como que eles votam, eles colocam um projeto para votação a toque de caixa no Congresso Nacional e eles defendem tanto a ciência e eles não chamam... E o Brasil tem grandes pesquisadores sobre fake news. Então, como que nessas comissões não estão Eugênio Butti, Lúcia Santaella, tem pesquisadores aqui da USP que fazem intercâmbio com a França, que criaram um projeto maravilhoso chamado Libra, que é só para detectar fake news no Twitter. E tem um pesquisador, agora eu não vou lembrar se ele é da UFSCar, mas a UFSCar tem um projeto de fake news incrível também, mas está faltando incentivo para eles. Mas é o Diogo Pacheco que ele fala, nós somos o problema e a solução das fake news. Então, quando não tiver educação e consciência da população, não vai ser um governo vindo com PL dizendo que vai salvar a população que vai resolver o problema. Esse PL, ele é um PL ideológico que tem, sim, por motivo, punir todo mundo que criticar o governo. É isso. O que a gente pode fazer como sociedade é uma reeducação e o Congresso, sim, propor um debate, mas não é um debate a toque de caixa que se resolve em uma semana, mas é propor um debate que discuta o que é discurso do ódio e liberdade de expressão, como outras sociedades já fizeram. Nova Zelândia fez isso, Estados Unidos fez isso, Dinamarca fez isso. Agora, tentar resolver o problema das fake news, um negócio que existe desde que o mundo é mundo. E aí, só para finalizar, esse projeto, ele vai dar margem, sim, para punir a imprensa, vai dar margem para punir aquele usuário de internet e vai punir simplesmente aqueles que criticarem o governo. Tomara que eu esteja errado, mas o PL tem viés ideológico. Vai. E quem vai fiscalizar isso? Nós temos um Código Penal. Nós temos um Código Penal. Um Código Penal só. Os crimes do Código Penal cometidos pelas pessoas do 8 de janeiro estão sendo aplicados. Os crimes cometidos pelo Código Penal do MST... Não estão. É movimento social. Aí não é crime, é movimento social. Por que é que não vão... No meu caso, vão falar, você incorreu aqui no artigo 24 da lei nova, da lei do cala-boca, você está prejudicando a pessoa. E no Janones... E o Felipe Neto não. É uma opinião do Felipe Neto. Nada nos garante isso diante do atual cenário. Quem fiscaliza? A pergunta é essa. Quem vai fiscalizar? Na verdade... Isso é fundamental. Primeiro, por que está os dois numa lei só? As duas linhas de pensamento. Uma forma de culpabilizar as redes sociais por algumas questões e a comissão... Não tem para que um artigo 24
24 é para fiscalizar dizendo que você não pode pegar um post de um político eleito. Se eleito. vocês olharem o projeto, não tem nada pontuando o que é desinformação e quem vai falar isso é a comissão. Pois é, esse é o problema. Não, esse é o que vocês estão batendo e que não existe. Não. Mas o Orlando Silva, que é, né, o autor da proposta... Bom, eu vou deixar para a pessoa que está em casa decidir isso aqui. O Orlando Silva, ele diz que vai ser uma decisão também contra discurso de ódio. Discurso de ódio é muito subjetivo. Eu vou ler. Deixa eu ler. Deixa a pessoa de casa ficar com essa reflexão. Não, mas pense nisso. Não foi Pense nisso, pessoal de casa. Pessoal de casa, reflita. É vedado, ou seja, é proibido você perseguir. Isso já não pode mesmo, já é crime no Código Penal. Perseguição é crime. Né? Então, assim, é vedado perseguir, já é crime. Então, o que essa lei traz de novo? É proibido qualquer forma de ação que prejudique o servidor público em função de conteúdo por ele compartilhado. Sim, quem me diz o que é prejudicar? Não. Teve um Twitter do Lula, teve um Twitter do Lula dizendo que não falou sobre a questão da Ucrânia. O Twitter foi lá embaixo e o corrigiu. Gente, desculpa, isso é exercício da democracia, serve inclusive para a direita, não é só para a esquerda. Não, mas é proibido, meu amor. Inclusive o Nicolas Ferreira vai continuar podendo. É proibido agora, o que é prejudicar? O que é prejudicar para mim? Porque tem um monte de, por exemplo, o Nicolas Ferreira foi banido. O Janones não. E o Nicolas foi banido várias vezes. Então, aí, meu querido... A lei ainda não foi promulgada. E você imagina, sem lei... Já é? Com a lei, o Nicolas estava puxando 3 anos de cana. Não é bem assim, Pavi. Não é, nada é bem assim. Não, Pavi, o que se quer, na verdade... Assim. Tanto é nada bem assim, que a gente precisa de CPI. Ou seja, o Congresso faz leis inúteis para que o Judiciário julgue da forma que bem entende e o Congresso ache normal e faça uma CPI. Veja os casos do 8 de janeiro. Ô, Elaine, você não acha tão estranho, diante de tudo o que está acontecendo no Brasil, tanta coisa ruim que está acontecendo no Brasil... Cadê o celular? Vem aqui. E no governo Lula. Que não está na roda, eu pego o celular e vou lá. Você não acha estranho? Não, mas aqui não tá na roda, aqui tá na roda do povo. É isso. Você não acha tão estranho que a grande prioridade da esquerda agora seja a PL das fake news, que a gente chama de PL da censura? Gente, está na cara do povo. É porque a gente, às vezes, assim, eles chamam, e você sabe disso, o povo de otário. É muito claro que tem tanta coisa para se preocupar, com o Brasil. E eles têm a urgência de um PL de rede social. Eles querem calar a oposição, Elaine. Isso é muito claro. Eu vou te responder e vou te voltar com uma pergunta. Porque é uma oposição que incomoda.